Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, do Professor Água do Instituto Água Sustentável. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco no nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. Pompa, porque o mundo precisa de água. Você que acompanha, por favor, clique no sininho, distribua para os seus amigos, façam bem, a gente distribui as mensagens a respeito de água e é sempre importante porque nós temos pessoas muito interessantes, hoje não menos interessantes. Vou trazer para vocês aqui a Anícia Pio, Anícia Baptistello Pio, que nomão. Ela é engenheira civil pela Escola Mauá e mestre pela Politécnica da USP. Trabalhou na Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e atualmente é gerente do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp. Muito bem, Anícia. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aqui. É um prazer, é sempre muito legal bater um papo com você. Vamos lá, conta pra gente aí como é que foi que tudo começou. Conta a história lá de trás. Eu sei que você tem vários amigos que também estudaram com você e estão por aí, que a gente se tromba, né? Depois você fez mestrado. Eu nem sabia que você tinha feito mestrado com a Mônica Porto, né? Conta pra gente aí desde o princípio, como é que foi? Se apresenta, por favor. Bom, obrigado, antes de mais nada, é uma satisfação estar com você aqui, é uma oportunidade sempre ímpar, estar com amigos, né, entre amigos, falando um pouquinho do meu dia a dia, daquilo que eu trabalhei a minha vida profissional inteira. Vai ser difícil resumir, né, porque são muitos anos, mas vou tentar aí fazer um resumo e dizer como que a água entrou na minha vida. E, na verdade, eu fiz engenharia civil, né, na Mauá, e o meu trabalho de formatura, né, o meu TCC, foi uma ponte sobre o Rio Tietê. E, pois é, nada a ver, né? Ou tudo a ver. E aí, através desse trabalho de formatura, eu conheci o pessoal do Departamento de Águas e Energia Elétrica, porque a empresa que eu estagiava estava construindo essa ponte, e era um trabalho sobre concreto protendido, balanços sucessivos, para não ter interferência de pilares dentro do rio, para diminuir as enchentes. Então, ali eu comecei a me envolver com o tema, e depois disso, essas águas me levaram até aqui a Fiesp, nunca mais ela saiu do meu dia a dia, e é um prazer, é um bichinho que entra, né, no sangue e fica com você, e você não consegue vira paixão, né? Eu acho que você tem que fazer tudo com amor. Então, na engenharia foi assim, minha primeira opção não era trabalhar com meio ambiente, não era trabalhar com água, mas, de repente, meu trabalho de formatura já me direcionou. E aí eu comecei, e foi uma carreira assim, bastante exitosa, eu diria, né? E graças à água sempre, né? Então, falar de água é uma paixão para mim, eu adoro. E aí eu fui trabalhar no DAE, passei num concurso, eu estava recém-formada, já entrei no DAE e fui trabalhar em Marília, trabalhar com controle de erosão. Era a época digamos assim, da descentralização, daí criou as diretorias de bacia, estava embrionando ali, nosso saudosíssimo Flávio Terra Bart, né? Começando a gestão por bacias hidrográficas, então também os eventos da ONU sobre água estavam começando, enfim. E aí todo esse conceito eu acabei fazendo um curso de imersão, na verdade, né? Na gestão de recursos hídricos dentro do DAE. E então depois voltei para São Paulo, daí continuei ali na assessoria técnica, e eu cuidava da comissão de enchentes, né, que tinha no DAE, as famosas obras, né, do Rio Tietê, Pinheiros, enfim, todas essas obras eu acompanhava de perto pela comissão de enchentes, visitava as obras, desassoreamento, enfim. Ali no DAE foi uma escola importantíssima, né? Você conhece bem, a gente tinha muito contato, né, com pessoal de fora, eventos. Depois veio a consultoria do Senec-FIP sobre a cobrança pelo uso da água. Então, eu acompanhei isso tudo muito de perto, né? E até chegar aqui na Fiesp, depois fui para a secretaria, né? Fiquei lá 4 anos com o secretário, primeiro o Hugo Marques da Rosa, depois o Mendes Tami, também sempre é um aprendizado, é um outro perfil, né? Mais político-institucional, de relações institucionais,
até que eu cheguei aqui como especialista em água por conta da cobrança pelo uso da água. A Fiesp estava extremamente preocupada com esse tema e, na época, inclusive, eu elaborei, junto com o secretário Mendes Tami, aquele livro, A Cobrança pelo Uso da Água. É uma das primeiras publicações ali sobre o tema, justamente porque o tema era novo, existia, né, preocupação de todos os setores, e aí foi onde eu conheci o pessoal da Fiesp, vim parar na Fiesp e estou aqui muitos anos, e aí entrei como especialista e cheguei a gerente. Então, assim, num resumo muito rápido, né, dessa... Você trabalhou com um pessoal legal, o Mendes Tami, um cara que sempre se dedicou ao assunto, né? Os comitês de bacia, a criação dos comitês. Mas era um político especializado em água, né? Ele sempre gostou do tema, era uma pessoa sempre dedicada, muito legal. Né? Você vai aprendendo muito com essas pessoas, né? É muito bom trabalhar perto. Como é que você decidiu fazer o mestrado, Anícia? Onde entrou o mestrado nessa parada aí? Pois é, aí quando eu estava na secretaria, a secretaria ainda era lá embaixo, na Rua Butantã, né? Sim. E aí eu falei assim, bom, acho que está na hora de eu, né, avançar um pouco na minha carreira, investir um pouco, porque no dia a dia você acaba não tendo tempo. E eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, é uma coisa que também faz parte do meu perfil. Eu sempre estou me especializando, estudando, e eu acho que todo profissional tem que fazer isso, né? Não tem como você parar. Sim. E aí, meus amigos, Mônica Porto, todo mundo, não, vem fazer um mestrado, vem para cá, Podaliro. Aí eu comecei, aí nesse momento eu saí da secretaria e vim para a Fiesp. E aí a Mônica Porto falou assim, não, né, o seu mestrado tem que ser o uso da água na indústria, né? Como que a indústria... Legal. E aí foi que, a convite dela, e aí eu comecei a vir para a Fiesp para tocar o projeto de reuso, especificamente para cuidar do reuso dentro da indústria. E aí, o professor Ivanildo, né? Nossa, professor saudoso Rubem Lalaina, enfim, todo aquele pessoal. O time ali era muito legal, né? Time de primeiríssima, devo muito, aprendi muito com todos eles, né? Braga, estava lá, né? Braga, nossa, uma delícia de conviver com todos esses, né, professores, efetivamente, que a gente aprende não só na aula, mas no dia a dia também, né? E aí eu fiz o meu mestrado justamente nisso, como que a indústria, qual é o comportamento da indústria em relação ao recurso hídrico e a cobrança como um fator ali de promoção do uso racional, né? Então, foi aí que eu mergulhei realmente nessa questão de como promover o uso racional da água, não só na indústria, aí eu acabei expandindo, né, no setor produtivo como um todo, né? Sim. Então, já na Fiesp, com a ajuda e com a parceria que daí nós firmamos com a UCIRRA, né, que é o Centro Internacional de Referência em Reuso de Água da USP, criado pelo professor Ivanildo, agora tocado pelo professor Miesma, que está, né, conduzindo. Sim. Nós fizemos vários guias, vários manuais, né, porque aí, professor, aproveitando, fazer um merchan aqui. Claro. Lá naquela época você não tinha muita bibliografia sobre reuso, porque reuso assim é um mecanismo importantíssimo, né? Hoje em dia nas regiões e nos setores que têm problemas de escassez, mas você tem que ter um programa estruturado, não é uma coisa assim que vou fazer reuso. Bom, não. Primeiro, você tem que saber quanto você consome, né? Você mede? Não mede. Tem gente que mede, tem outros setores que não medem. Como que você vai controlar o que você não conhece? Como você vai impor uma meta para reduzir se você não sabe quanto que você gasta? Então, aí nós começamos, né, lá com o professor Ivanildo, e aí expandimos isso para edificações, e aí envolvemos várias universidades, a CETES, um trabalho bem bonito, bem bacana. Fizemos o manual na construção civil, porque toda a indústria também tem a parte de escritório, a parte de refeitório, né? Tem toda aquela parte de construção civil, junto com o Sinduscon São Paulo, a gente fez o primeiro guia de conservação e reuso, porque aí sim entra o componente de primeiro, você otimiza, né, professor? Vamos lá, a aula. Você otimiza o seu consumo, o seu uso, aquela necessidade realmente que você tem. Você elimina desperdício, elimina perdas,
aí sim você vai avançando, né, nos degraus ali para promover o reuso, senão você vai gastar dinheiro à toa, né? Então, realmente, primeiro conservar, ter um programa estruturado, medir, enfim, e ali tem o passo a passo, porque eu acho que é isso que faltou, pelo menos quando eu entrei aqui na Fiesp, e ainda hoje, ainda tem muitas pequenas empresas que eles não têm conhecimento, né? Falta Sim, muito bem. informação. Falta aquele step by step ali, como fazer, por onde eu começo, né? Eu lembro que uma experiência muito interessante, eu recebi um telefonema e era uma pequena fábrica de macarrão caseiro, um microempresário. E ele me ligou assim, muito, olha, eu ouvi falar que vocês estão ajudando o pessoal a economizar água, e eu gasto muita água, porque eu tenho que lavar o macarrão antes de congelar. Como que eu faço? Né? Então, você vê, às vezes as pessoas estão preocupadas com o tema, né? Mas não têm o conhecimento. Então, daí nós fizemos alguns guias, aí com a Ana também, com a Agência Nacional de Águas, aí a Ana já estava criada, fizemos os guias de conservação de uso da água na indústria, na construção civil, e um específico aí foi com a Central de Tecnologia Canavieira, e a única, né, a União da Agroindústria, no sentido dessa conservação e reuso de água no setor sucroenergético. Também é um guia bem bacana, tem ali, né, desde a fertirrigação, né, desde da plantação até o final. Então, foram parcerias aí que foram frutos, inclusive, do próprio mestrado, né? Porque daí ali estamos dentro da USP, junto com os professores, a gente começou a desenvolver esses trabalhos. Então, sim. E aí eu acho que foi útil, eu penso que foi útil, né? Mas eu falo, o mestrado é útil, que faz você aprender a se organizar com um tema, né? Dar uma arrumada em todos os assuntos, sentar, escrever, é um trabalho metodológico vale importante, né? Vai mudando o teu perfil, né? Inclusive. Muda. As pessoas pensam que... A gente discutiu isso ontem com uma pessoa lá do Canadá. Exatamente isso. Você faz o doutorado, o mestrado, o doutorado, e acha que vai trabalhar com aquilo para sempre. Não é isso que você vai usar. Você vai usar o método, né? Isso. Muito legal, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta nesse tema que você falou do reuso. Você não sente um certo preconceito contra água de reuso? Eu acho que tem alguma coisa além só do desconhecimento. Desconhecimento sempre gera preconceito, né? O cara tem medo do desconhecido. E aí o cara acha que vai usar uma água que passou por ali e não está boa, sendo que tratamento de água é o nosso dia a dia, a gente vê isso para tudo, né? E as pessoas têm um certo medo. Você não acha que falta um trabalho nesse sentido, para tirar um pouquinho de mito, não só da parte técnica, mas falar, olha, a água de reuso é boa, você não tem problema. Pode até beber, né? Pode beber, claro. O pessoal não acredita, mas a gente bebe água de reuso no final das contas, sim, não é isso? Sim. Não, bacana. Eu acho, concordo, Everton. Eu acho que existe muito ainda preconceito, né, em relação ao reuso. As pessoas ficam com receio, principalmente o reuso potável, ele com certeza... mas nós temos que, pelo menos isso foi a grande lição, né? Dentre outras tantas de vida que eu aprendi com o professor Ivanildo, saudoso, né? Professor Ivanildo Espanhol. A gente precisa realmente, enquanto técnicos, engenheiros, a gente precisa desfazer esses mitos. Na verdade, né, a tecnologia existe, ela precisa e pode e deve ser aplicada, só que você tem que ter um cuidado com a qualidade, né? Se ela veio para resolver um problema de redução do consumo, aquela máxima da ONU, você não deve usar água de qualidade, né, potável, para uma finalidade que não demanda uma qualidade potável, de água potável. Água potável para abastecimento humano, prioridade absoluta, sem dúvida nenhuma. Mas também existe muito desconhecimento no sentido de que qual qualidade de água qual setor precisa, né? Então, você tem a questão, por exemplo, eu citei o reuso no setor sucroenergético, né? A fertirrigação nada mais é do que realmente fazer um reuso com aquele efluente do próprio setor, dentro de parâmetros estabelecidos, monitorados, para você não ter nenhum problema com o meio ambiente, com a própria plantação e com contaminação de solo e de águas subterrâneas que você
mais especialista do que você, não conheço. Então, toda essa preocupação você tem que ter com o monitoramento. A outro lado, no caso do reuso no setor, digamos assim, público, no setor de cidades, para lavagem de ruas, substituição de redes, né? Tudo isso, lavagem de feiras, isso tudo é altamente recomendável que você faça esse reuso, né? É excepcional, E mesmo porque às vezes tem alguma preocupação, mas às vezes a pessoa que está operando ali aquela água, aquela mangueira, pode respingar, não pode respingar, mas para isso existem equipamentos de proteção. Então, assim, desde que você faça com toda a cautela, é altamente recomendável. O outro aspecto é específico dentro da indústria. Muita gente, às vezes, eu, quando assumi aqui esses projetos de reuso na casa, muita gente fala assim, não, a indústria não precisa de água potável, depende, né? A gente tem que lembrar que aqui na Fiesp, pelo menos, a gente trabalha com a indústria desde da extração mineral até a indústria de alta tecnologia, desde produtos para UTI, fabricantes de fármacos, né, remédios, alimentos, bebidas. Então, assim, a gente precisa também lembrar as pessoas que a qualidade de água necessária para o setor industrial varia muito de cada tipo de indústria. Claro que nos grandes, né, nós fizemos aqui várias pesquisas, vários estudos, no sentido de que o grande potencial de reuso na indústria é para a água de refrigeração, porque é onde, né, os grandes polos petroquímicos, né, enfim, siderurgia, você consome muita água para refrigeração, né, que é o melhor, né, trocador de calor que existe é a água, né, sem dúvida nenhuma, é imbatível, né, mas você consome muita água, então, nesses casos, as torres, né, de refrigeração, o grande potencial de reuso. Mas, por isso, os nossos guias, e o mais recente que nós desenvolvemos, até em caldeira. Caldeira é perigosíssimo, porque você precisa ter um controle muito, né, muito ali firme, muito pontual, bastante restrito, bastante cautela, mas você até pode utilizar a água do condensado, desde que com todo o tratamento, porque aí você vai monitorando, né, a qualidade dessa água antes de você usar nos diferentes processos produtivos. Eu cito sempre o exemplo do setor de fármacos, que você às vezes precisa de uma água melhor do que a potável para alguns segmentos industriais, né? Então, esse sentido existe. E aí, uma coisa que realmente preocupa é se você tem a infraestrutura necessária, o conhecimento técnico, para você monitorar essa qualidade da água que você vai usar no seu processo. É muito engraçado, quando eu entrei aqui, quando eu comecei a falar em reuso dentro da indústria, né? Assim, a maior restrição era os gerentes de produção, porque ele falava assim, olha, não venha pôr a mão na minha produção, né? Porque o meu produto está saindo dentro... Não mexe em time que está ganhando, né? Não mexe em time que está ganhando para economizar 1 litro, 2 litros, 10 litros. Por favor, né? A minha produção está bacana, o meu processo está controlado, o meu produto está saindo na especificação, não venha com economia para cima de mim. Então, mas aí você começa a demonstrar, né? Tem um caso típico aqui, a gente tinha uma grande empresa, não vou citar nomes aqui, mas tinha uma grande empresa que fabricava esses circuitos eletrônicos, né? Essas placas, né? Tipo computador, de telefone, e a placa ela tem que ser lavada depois que ela sai ali. Né? E aí era uma esteira, né? Uma esteira que vem a placa, e quando começava o turno de manhã, o operador chegava e ligava a esteira e ligava a água, jato contínuo. Só que tem hora que a produção para, vem placa, não vem placa, mas não interessava. No primeiro momento, o jato era contínuo. Aí, quando ele gastou nada praticamente, né? Mínimo de dinheiro, e botou um sensor. Quando vem placa, abre o jato. Quando não vem placa, fecha o jato de água. Ele economizou um absurdo. Né? Então, assim, esse olhar, né? E a gente precisa envolver o que a gente chama do chão de fábrica.
né? Muitas vezes é aquele operador que está ali olhando, controlando, e ele, de repente, tem um insight, né? Aqueles Isso, programas de qualidade, né? que você implanta rapidamente, é um olhar, faz ali um time, né? de qualidade, um isso. círculo da qualidade que a gente chama, de repente um olhar, assim, puxa, podia fazer isso, vamos tentar, vamos, deu certo, economizei água, enfim, e a produção continua com a mesma qualidade, né? Então, a gente incentiva muito isso nos treinamentos, nos cursos e nos próprios guias, porque a gente precisa levar conhecimento, então determinados processos, determinadas atividades precisam de uma qualidade muito boa da água, então você tem que ter laboratório, você tem que ter pesquisa, você tem que ter controle do processo para que essa água não venha afetar, ainda mais indústrias de alimentos e bebidas, é impensável você comprometer a qualidade do produto nesse sentido. Mas, para outras atividades, certamente a gente precisa desmistificar esse problema do uso da água de reuso, porque ela, sim, é uma fonte alternativa importante. Você tocou num ponto interessante. A gente faz um trabalho exatamente desse que você mencionou. A gente faz um trabalho de conscientização com a indústria, por exemplo, com vídeos educativos, mas sem ser muito chato, porque ninguém aguenta tanta aulinha, né? Mas para o pessoal ver, porque assim, é o que você falou, quando o chão de fábrica, quando as pessoas todas estão conscientizadas, as ideias vêm, elas começam todo mundo pensando no dia a dia, é ele que vê detalhe. Não adianta só o cara lá de cima ter Não, ideia e empurrar para baixo, porque não funciona. não, Né? não. Então começa a ter ideias e vai testando em coisas pequenas e de repente tem uma economia geral muito grande. É muito legal, muito legal. Não, é importante que você falou, você tem que estar todos os funcionários conscientes. Então, nós temos muita palestra, tinha donos de empresas que chamavam a gente, ele fechava, parava a produção durante quando tinha presencial, né? Agora até está mais fácil, né, por vídeo. Mas ele fui em muitas fábricas, nossa, parava a produção, chamava todos os funcionários e ele não queria uma palestra técnica, ele queria justamente essa palestra de sensibilização, Sim, é isso né? aí. Das pessoas até levarem isso para casa, né? Para a escola, enfim, Isso, no exatamente. sentido de Que é o usar racional. que mandou, que é o ESG que nós vamos falar daqui a pouco. É por aí. Isso, É por opa, aí. com certeza. Vou aproveitar o gancho aí. Você é uma das referências aí na Fiesp, né? Muita gente vai passando, mas você permanece aí, ainda bem para a Fiesp, para todo mundo. Para mim também. Para você também, imagino. Conta para gente, para quem não conhece, a diferença entre Fiesp e Ciesp, né? E claro, como é que a indústria ajuda ou atrapalha o meio ambiente no estado de São Paulo? Opa, boa pergunta. Bom, pessoal, a Fiesp, né, ela é a Federação das Indústrias. Quem se associa ou se filia à Fiesp são os sindicatos, né? O sistema nosso, né, brasileiro de produção e trabalho, para cada sindicato de trabalhador, você tem um sindicato que a gente chama de patronal, que são as empresas. Então, esse sistema é nacional, né? No âmbito nacional você tem a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, onde todas as federações são filiadas à CNI. Nos níveis estaduais, você tem a federação e todos os sindicatos patronais, vamos dizer assim, de empresas se filiam. Então, eu tenho aqui o sindicato do vinho, o sindicato do açúcar, o sindicato do leite, enfim, você tem aí todos os setores, né, industriais, todos os sindicatos. Isso é a federação. Então, nós, na Fiesp, a gente faz um atendimento que a gente chama setorial. Nosso trabalho é junto para os associados, que são os sindicatos, né? O Ciesp é a nossa co-irmã, vamos dizer assim, né? O Ciesp até nasceu antes da Fiesp, ele é mais velho, é nosso irmão mais velho, no sentido de que ele nasceu, na verdade, como associação de indústrias individualmente. Então, fazem parte do Ciesp as indústrias, né? Hoje, o Ciesp está no estado todo, a gente tem são 42, se não me engano, diretorias regionais, então tem aí Bauru, Campinas, Paulínia, Cubatão, Santos, enfim, esparramado no estado todo, Franca, Ribeirão Preto, cobre o estado todo, e aí sim são as indústrias que se associam individualmente ao Ciesp.
e aí o CIESP faz um atendimento direto para a indústria. Então, é a indústria A, B, C, D, que faz parte daquele CIESP, então o atendimento é direto. Então, a nossa capilaridade, justamente para chegar a todo esse trabalho nosso, é através do CIESP, né? E pelos sindicatos, a gente trabalha para os associados dos sindicatos também, porque aí as indústrias, para a parte toda sindical, enfim, para cada tema, a indústria pode se filiar ou não, aí também é opcional, não é obrigatório, mas essa é a diferença entre a Fiesp e o CIESP. Mas a gente trabalha junto, né? Somos uma equipe só, trabalhando em sintonia, porque, principalmente na área ambiental, os temas são os mesmos. É o licenciamento ambiental, nós da Fiesp fazemos a representação, que é um dos nossos carros-chefes, o advocacy, né? Então, muitas horas de trabalho nosso é junto ao Congresso, junto à Assembleia, junto aos conselhos, né? Os conselhos de recurso hídrico, Conselho de Meio Ambiente, âmbito nacional, âmbito estadual, menos no âmbito municipal, porque daí sim é o CIESP que atua. Então, nós atuamos mais no campo estadual. Então, esse advocacy é muito forte, que é, como eu disse, o nosso carro-chefe, a nossa razão de ser dos sindicatos. E em todos os temas, né? A Fiesp não é só meio ambiente, claro, na economia, enfim, competitividade, inovação tecnológica. E depois a gente tem os nossos braços aí educacionais, que é o SES e o SENAI, que fazem parte da Fiesp, né? Então, o SES e o SENAI, o SES e o Serviço Social da Indústria, pega toda a parte de educação infantil, cultura, lazer, esportes, né? E o SENAI é a parte de capacitação tecnológica já, e específica, né, nos setores, para os setores. Então, você tem uma demanda, você tem um polo calçadista, então, ali, o foco é atendimento das necessidades daquele segmento industrial. Mas hoje, né, o 5G, nanotecnologia, né, o Senai Economia Circular, ecodesign, então o Senai é a gente tem que formar e capacitar o operador justamente da indústria para todos esses temas. Então, esse é um pouco a diferença entre a Fiesp e o CIESP, né? Interessante, né? O Senai e o SESI estão hoje, e já estava treinando para as áreas da indústria, e hoje você está formando, né? Porque você está trazendo ideias novas para as empresas, porque a tecnologia está dando muito rápido, está mais rápido que as empresas, né? Então, muito mais rápido, né? E como você tem muito micro e pequenas empresas, né? Então, no estado de São Paulo são mais de 130 mil indústrias, mas 90% são micro e pequenas. Então, você precisa realmente levar esse conhecimento para eles, capacitar essa mão de obra, né? Para eles realmente poderem acompanhar essa evolução, porque eles não têm tempo, não têm conhecimento, né? Então, é importante justamente esse trabalho integrado, que a gente chama. Nós lançamos esse ano, acho que você viu, junto ao nosso Conselho Superior de Meio Ambiente, porque os conselhos superiores são da Fiesp, mas também atua de forma integrada, né? Nós lançamos a cartilha de educação ambiental do SES, para as escolas, para os alunos, para desde pequenininho, né, eles já irem incorporando esses princípios, esses conceitos, seja na parte de água, seja na parte de resíduos, enfim, em todo, né, todo o espectro da gestão ambiental, né, tudo aquilo que compõe as temáticas ambientais no nosso dia a dia, principalmente no dia a dia das empresas. Legal. Mas então, a Fiesp, muita gente, sabe como é que é? No Brasil, há um preconceito gigantesco contra empresário, né? Que eu, como empresário, acho um absurdo, né? Porque, pô, mesmo Trabalha pró, né? É que eu falo assim, você pega um Uber, o cara que está dirigindo o Uber lá, ele é um pequeno empresário, ele está fazendo, está trabalhando para si, né? Ele está tocando a própria vida, né? E isso as pessoas não enxergam, que qualquer atividade que você trabalha, né, é empresarial. Nesse caso, as pessoas falam muito mal sempre das indústrias, são os demônios do meio ambiente, etc. Né? Você já sabe, você conhece essa novela de longuíssima data. Como é que a Fiesp ajuda ou então atrapalha o meio ambiente? Né? Como é que você vê isso daí? Né? E
E qual que é, dentro da Fiesp, o alcance que ela tem nas indústrias? O que você acha que é as perspectivas futuras para isso? A gente vai conseguir andar? Bom, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu sou realista, né? Aquela história, copo meio cheio, meio vazio. Não, vamos ser realista, eu acho que realismo e bom senso cabe para todo Sim. mundo, você consegue, né, enxergar. Eu enxergo um futuro muito bom. Eu sempre coloco a questão ambiental na indústria sobre dois grandes pontos de vista. Uma, a sociedade demanda uma série de bens e produtos para o bem-estar, para conforto e para a saúde, né? Se a gente pegar a evolução da humanidade como um todo, na verdade, a expectativa de vida na Idade Média, na época da Revolução Francesa, era 35, 25, 35, os médicos, né, estavam ali com 30 anos, já chegaram no apogeu, enfim. Então, hoje, você tem uma expectativa de vida mais de 70 anos. Então, isso tudo graças à tecnologia e graças à indústria, né? Sem dúvida. Os equipamentos, né? O desenvolvimento tecnológico, a pesquisa, a melhoria dos processos, melhoria dos testes para você. Olha, infelizmente, né, a Covid que a gente viveu aí, rapidamente fizeram aí, desenvolveram vacina para isso, né? Com que velocidade, se você for pegar outras doenças que demoraram anos, claro, tem risco, mas, enfim, a vacina, né, aparentemente evitou um dano maior, né, perdas maiores. Então, eu acho que a indústria tem esse lado que, sim, né, tudo que ela produz é para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, seja na parte de remédios, equipamentos, seja na parte realmente de potabilizar a água, por exemplo. Eu Sim. faço, né, uma analogia importante na questão da água sempre, né? Meu carro-chefe é a água, no sentido de que, se não existisse a indústria, você não teria água potável, né? Porque nós estamos até discutindo aí o setor de saneamento, ninguém mais pode chegar e beber água do rio, ou de uma fonte, ou de um poço, pode ser em algum lugar muito remoto, que não tenha nenhuma atividade, outra atividade, porque, infelizmente, as águas, e você, como especialista, sabe, né, a água subterrânea não necessariamente, mesmo não tendo nenhum tipo de ação antrópica, não necessariamente ela é potável, ela, enfim, varia, né, pela própria localidade. Então, você precisa dos produtos químicos, você precisa do tratamento físico, químico, biológico, para você realmente potabilizar uma água. Então, a indústria tem um papel super importante, de um lado, no sentido realmente de dar essa garantia dos produtos. Então, está se falando muito em logística reversa, embalagens, mas como você aumentou o tempo de vida útil dos alimentos com uma embalagem adequada, com refrigeração adequada. Então, hoje você pode ter uma produção industrial, né, de leite, de uma série de alimentos, e você guardar adequadamente aí por meses até o seu consumo final. Então, isso tudo é papel da indústria, né? Às vezes as Sim. pessoas não pensam nesse lado, né, da indústria, né? Então, a gente economiza muito, né, em termos de produção de alimentos hoje, com transporte adequado, armazenamento adequado, refrigeração adequada. Então, tudo isso é a indústria. Quem produz tudo isso é a indústria, né? Vestimenta, tudo que a gente usa, tecnologia, eu não consigo imaginar como teria sido a vida, né, das indústrias do comércio, serviços, escolas, sem a tecnologia, né? Sem transmissão, sem a vídeo, sem Nós internet. conversando aqui, né? Nós aqui, você podia estar em qualquer lugar do planeta e a gente estaria Exatamente. conversando aqui. Então, isso tudo são benefícios que a sociedade cada dia mais demanda, e quem provê esse tipo de coisa é a indústria. Agora, você não faz omelete sem quebrar ovos, você precisa da extração mineral, claro que você precisa tomar todas as cautelas, minimizar os impactos, o que não der para minimizar o impacto, você tem que compensar, que é agora a discussão que teve aí da COP, os gases de efeito estufa, veio depois da industrialização do motor a combustão, uso de combustíveis fósseis, mas como isso também ajudou a evolução da sociedade, né? Ajudou a população,
Então, tudo na vida você tem um lado bom e um lado ruim, tudo na sua vida tem os dois lados, né? E como você mitiga isso, como você compensa isso. Claro que quando você começou lá na Revolução Industrial, você não tinha, ninguém teria noção e condições de saber quais seriam os reflexos daquilo para o planeta, inclusive como um todo, né? Como que a gente ia imaginar, depois da descoberta do petróleo, que aquela motor a combustão, aquela combustão ia gerar esses gases de efeito estufa. Então, é tudo um aprendizado da sociedade como um todo. Então, eu reputo que, se de um lado a indústria, por ser quem é, e é chamada da indústria de transformação, porque ela transforma, né, o minério de ferro, né, nos bens que a gente utiliza no nosso dia a dia, milhares de utilizações. Então, ela é a indústria que faz essa transformação. E essa transformação gera resíduos, gera emissões líquidas, gasosas, e que você tem que ter tecnologia adequada para tratar, porque a gente nem sabia o impacto que isso poderia causar, né, para a própria saúde das pessoas e para a qualidade do meio ambiente. A gente vê as indústrias, por exemplo, o símbolo de toda a indústria passada era a chaminé, né? E todas as indústrias eliminaram isso, porque é muito mais fácil eliminar de indústrias do que eliminar de automóvel, que todo mundo tem automóvel, todas as pessoas. Exatamente. Então, é uma mudança na economia e nos hábitos muito grande, muito mais difícil, mais demorada. É complicado. Mas, não, com certeza. É mudança cultural. Eu brinco sempre. Bom, quem tem máquina de escrever, não na nossa idade, tá, Everton? Mas as meninas aí, o pessoal, o público jovem que está nos assistindo. Quem ainda tem máquina de escrever em casa? Só se foi do avô. Exatamente, só se for uma peça de museu ali, exatamente. E aí, onde estão aquelas indústrias que a gente conhecia, né? Olivetti. Até o período da escola de datilografia. Eu fiz curso de datilografia. Eu também, abafa o caso. Não existe mais isso há muito tempo. Curso, diploma, eu tenho um diploma. Diploma de datilografia, impressionante. Então, hoje... se não tivesse um diploma de datilografia, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, as coisas evoluem e a indústria vai evoluindo também, né? Claro, né? O dono da Ford, né? Henry Ford, disse: olha, a sociedade andava a cavalo, a charrete, e estava satisfeita. Nós inventamos o motor e ela gostou, né? Uma comodidade. Imagina se ainda hoje a gente andasse... o celular, né? Ninguém usava, o cara criou, opa, vamos fazer tudo no celular, no computador portátil, pronto, mudou. Exato. E aí as pessoas se acostumam com tudo que é bom, que traz um conforto, uma comodidade. Isso tudo que é bom, a gente acostuma rápido, né? Então, isso tudo... como era antes, né? Esse Não lembra. Então, isso tudo traz um conforto para a sociedade, mas isso tem um preço, né? Então, digamos assim, claro, o motor a combustão, né? A história dos plásticos hoje, enfim, né, as fibras sintéticas, tudo isso traz um conforto. Nós, donas de casa, né, adoramos, né, os tecidos sintéticos, não precisa passar, né? Economiza energia de um lado, mas tem um outro problema do outro. Enfim, tudo na vida tem um lado bom, um lado ruim, que a gente precisa pôr na balança, e nós, como sociedade, temos efetivamente que cobrar isso, né? O consumidor é o principal responsável por tudo isso. Tanto que, quando a gente trabalhou a evolução do conceito da produção mais limpa, que começou lá na década de 80, quando começaram a entender e conhecer os reflexos, os impactos das emissões atmosféricas, enfim, de tudo aquilo que a produção coloca, né? A gente começou a trabalhar com os conceitos na indústria de produção mais limpa, né? P2, P mais L, e aí vem evoluindo até chegar no conceito ESG. Isso tudo tem evoluído junto com a sociedade, justamente por conhecer. Você vai conhecendo os impactos e vai mitigando, vai reduzindo e vai controlando, né? Que é o que você falou, chaminé, né? Hoje em dia você nem sabe que ali é uma fábrica, dependendo do lugar, não tem mais chaminé. Por quê? Porque isso já tem tecnologia para controlar, para reduzir as emissões, para zerar emissões, como agora
zerar, né, ou neutralidade de carbono, enfim, isso tudo está avançando muito rapidamente. Por isso eu sou, né, realista no sentido de saber que isso não vai acontecer como não aconteceu, essa evolução do dia para a noite, não vai ser amanhã que vai estar tudo resolvido. Muitos problemas ainda requerem investimentos, né, pesquisa, tecnologia, novas tecnologias, né, capacitação, mas a indústria certamente ela caminha junto e por isso nós chegamos na produção e consumo sustentáveis, porque também é o que você falou, muitas vezes não adianta uma indústria reduzir as suas emissões se todo mundo quer usar uma baita de uma picape a diesel, né? Aí no centro urbano. Então, a sociedade também tem que fazer a parte dela, porque a indústria vai se adaptar àquilo que o consumidor demandar. Exatamente. Exatamente. Então, a gente precisa conscientizar também o consumidor. O consumidor precisa ter essa mudança de hábitos, né, sem prejuízo de qualidade de vida, mas o consumidor também precisa demandar, né, esse tipo de coisa, que a indústria ou ela se adapta, né, ou ela fecha, né, não tem meio tempo. Ou ela muda, ou ela evolui, ou ela vai parar de vender. A fábrica da Olivetti, sei lá, né, não fabrica mais máquina de escrever, né? Então, vou fabricar outra coisa, né? Sim, aquela fábrica linda da Olivetti que virou shopping. Isso. Né? Exatamente. Então, tudo isso é uma evolução e alguns setores conseguem se adaptar mais rapidamente, outros nem tanto. São, né, quem conhece aí os polos petroquímicos, por exemplo, né, as siderurgias, são fábricas gigantes, né? Você realmente, o custo de você adaptar, de você evoluir é muito alto. Fábricas menores, né? Aí sim você consegue muitas vezes repor, mas foi o exemplo, infelizmente, que a gente teve também da pandemia. Alguns produtos, às vezes, nem compensa você fabricar aqui, aí chega uma pandemia, não tinha máscara, porque ninguém usa máscara, só hospitalar. Nossa, aí vamos fabricar máscara. O Senai fabricou um monte de máscaras, milhões de máscaras, a gente distribuiu, né? Os cilindros de oxigênio. Então, tudo isso também a gente tem que aprender, né? Que tem alguns setores que são importantes, a gente não pode abrir mão, principalmente no momento de importar determinados insumos, porque qualquer problema global que tenha, você vai ficar sem. Então, também a importância disso. E a gente forçar... o gasoduto Brasil-Bolívia. Exato. Investiu um monte, cortou o gás da Bolívia e todo o nosso investimento ficou para nada. Isso, e assim, são investimentos altíssimos, principalmente que, né, você substituir um combustível por outro dentro de uma fábrica, ou mesmo, né, na sociedade, sim, é um custo muito alto, né, muito alto. E aí, de repente, de uma hora para outra, você fica sem. Então, isso realmente preocupa, né? É muito perigoso. Bom, vamos voltar para a água aí. Você acompanhou a criação e a publicação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o marco do saneamento, né? Tem uma evolução que a gente está acompanhando aí. Qual a sua visão dessa evolução aí? Nós conseguimos balancear os interesses? O que você imagina que vai vir pela frente aí? Porque sempre sobra um monte de problema na lei, né? Que a gente pensou do jeito, na hora de fazer não vai. O que você vê pela frente? Bom, Everton, eu acho que volto a falar no nome dele, porque era uma pessoa visionária, né? A gente tem poucas pessoas visionárias como o Flávio Terrabate, né? Ele prevendo, né, as dificuldades que iam ter, ele colocou na Constituição, né? Tanto na estadual quanto na federal, a gestão participativa, justamente para que não houvessem retrocessos, enfim, para que a coisa ficasse ali na Constituição. Então, a gestão de recursos hídricos, pelo menos isso está na Constituição do Estado e na Constituição Federal. É claro que, de vez em quando, ela fica meio ao sabor ali do governo de plantão, ela anda um pouco mais rápido, dá uma desacelerada, mas eu acho que a gestão participativa ela se consolidou, né? Todos os setores, tanto público, privado, como o setor produtivo, como as organizações não governamentais, que participam desses fóruns, eu acho que eles veem
como é bom, como a gente cresce e evolui, e no respeito, inclusive, entre setores, né? Então, muitas vezes eles falam assim, não, enfim, o governo tem maioria em alguns conselhos, ainda tem, mas quando a gente, né, você embasa o fundamento de um pleito, no fundo, os setores acabam entrando num consenso, e eu acho que isso se consolidou. Eu tive a felicidade, né, estamos velhos, né? Mas tive a felicidade de estar na primeira reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Participo sempre, primeiro pela Secretaria, depois pela Fiesp, tanto no âmbito nacional quanto no Conselho Estadual, estamos lá acompanhando. De vez em quando ele fica um pouco mais fragilizado, mas eu acho que, no fundo, é um modelo que dá certo, porque você envolve todos os usuários. E ele tem que ser destacado mesmo da gestão ambiental, porque a água é fundamental para todos os outros setores. Então, sinto muito, né? Mas a água é fundamental, é vida, não tem, não tem para ninguém. Então, todo mundo, não tem meio ambiente, não tem fauna, flora, não tem produção agrícola, não tem nada, não tem energia se não tiver água. Então, cuidar da água é primordial e é essencial. Então, nesse sentido, eu acho que, digamos assim, ele fica ali, às vezes, um pouco menos ativo, mas eu acho que deve, né, não corre risco, vamos dizer assim, de não acontecer. Eu acho que os comitês se fortalecem cada vez mais, os setores se engajam cada vez mais, houve a importância, por exemplo, a discussão nessas crises hídricas. Eu ressalto que eu tive a felicidade de participar de toda a discussão em 2014, quando foi estabelecido um regime de racionamento nas bacias PCJ e aqui na região metropolitana por conta do sistema Cantareira. Houve uma tentativa, assim, claro, sempre os órgãos, nós trabalhamos no governo, a gente sabe disso, né? O governo às vezes tenta botar uma regra ali meio de cima para baixo, mas aí quando senta todo mundo na mesa e as cartas ficam ali abertas e cada um coloca as suas dificuldades, aí sim a gente enxerga como é importante esses fóruns. Eu vou dar um exemplo esse justamente do Comitê PCJ. Havia uma proposta de racionamento, claro que água para abastecimento humano é prioridade, né? Claro. Mas, como eu disse, saneamento não existe também se não tiver energia, se não tiver indústria, se você não tiver tratamento dessa água. Então, não dá, e cada setor tem uma demanda. Então, por exemplo, abastecimento público. Se todo mundo tiver um reservatório, os edifícios, nas casas, você pode ficar algumas horas sem água, e você vai administrar aquela água para as suas necessidades. Uma siderúrgica, uma petroquímica, ela tem uma questão de segurança, de refrigeração de equipamentos, que ela não pode parar aquela produção e ela não pode ficar sem água em determinados períodos, porque é uma questão de risco, inclusive dos funcionários, dos trabalhadores. A mesma coisa no setor agrícola, dependendo da cultura, você tem aquele momento que você precisa irrigar. Então, assim, quando sentou todo mundo na mesa e o setor de saneamento, a indústria, a agricultura e o poder público e a sociedade como um todo, quando a gente colocou na mesa aquela proposta inicial de horários e cotas, né, para a gente fazer o racionamento, chegamos a uma conclusão dos horários, dos melhores horários para todos os setores, quem podia ficar sem água à noite, quem podia ficar sem água durante o dia, à tarde. Então, assim, esse foi o fruto que foi de sucesso. Então, assim, foi o menor impacto para todo mundo, fruto de consenso no locus de discussão, que é o Comitê de Bacia. Então, eu reporto isso como, assim, o maior ganho, a maior experiência também na hidrovia Tietê-Paraná, quando você tem que parar a hidrovia, como que você equaliza a questão do transporte, escoamento de safra, tudo isso acaba sendo discutido nesses fóruns, que eu reputo da maior importância. E na questão do saneamento, né, como que isso fica, digamos assim, essa relação, a Fiesp acompanhou, apoiou, porque a gente entende que o saneamento é qualidade de vida, é saúde, é importante para todos os setores industriais, os setores, né, o agrícola, o agronegócio, a sociedade como um todo. Nós precisamos avançar nessa agenda, porque isso significa saúde da população,
economia no setor de saúde, no SUS, nas internações, nas doenças de veiculação hídrica. Então, isso tudo é um custo para a sociedade gigante, que se você tiver o avanço no saneamento, as coisas, digamos assim, se compensam, né? Então, essa questão do saneamento para nós foi essencial. A Fiesp apoiou, né, o novo marco legal, e nós agora estamos justamente em conjunto com os setores, trabalhando, porque a cadeia de fornecimento do setor de saneamento, todos os investimentos que vão ser feitos, vão refletir na construção civil, no setor de produtos químicos, no setor de equipamentos, membranas, enfim. Então, nós estamos, nesse momento, aí, com grupos de trabalho criados justamente para discutir como a cadeia de fornecimento desses insumos para o setor de saneamento está com capacidade ociosa ou não, precisa investir ou não, para a gente adequar, né, os cronogramas para evoluir rapidamente, porque os investimentos estão aí, né? Ontem tivemos aí o leilão lá em Alagoas, da Casal, enfim, um sucesso. Então, realmente, eu acho que essa é uma agenda positiva, ela vai vir com muita força e a gente vai estar junto aí para poder prover dos produtos para que esse setor não seja esse o impedimento para os investimentos que precisam ser feitos, né? E os ganhos posteriores, o ganho de meio ambiente que a gente vai ter, porque é só se pegar os rios poluídos, etc., tudo isso aí vai ganhar com turismo, com qualidade de vida, a quantidade de coisa que vem disso é gigantesca. É gigantesca, né? E a pesca, enfim, são várias cadeias aí, porque a gente conhece o Rio Tietê aqui de São Paulo, né? Fala assim, nossa, coitadinho, né? Mas lá para o interiorzão é uma maravilha, nem parece que é o mesmo rio, então você tem ali, né, o agro, a pesca, turismo, navegação, enfim, tudo isso são setores que serão altamente beneficiados na hora que você tiver a melhor qualidade das águas. Vamos ver. Você acompanhou a COP26 agora, né? E deve estar de olho na COP15, né? Especificamente sobre água. Você viu alguma coisa lá? Quais as perspectivas? O que você acha? Olha, a tal história, né? Quando você fala COP, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco assim, isso está um pouco longe, mercado de carbono, o que isso tem a ver? Às vezes as pessoas não fazem a conexão necessária, talvez até por falha de comunicação de quem está no dia a dia disso, né? Mas tem tudo a ver com água, né? Com a questão, né, do problema dos gases de efeito estufa, que todos os setores, né, contribuem em maior, menor escala, cada um aí, não daria tempo de entrar aqui, seria uma aula só sobre isso, né? Todos os setores, mas basicamente quando você fala que tudo isso tem efeitos sobre as mudanças climáticas, e aí você começa a ver os jornais, né? Olha as enchentes na Bahia, a seca que a gente vivenciou agora. Vancouver, que é conhecido como um dos melhores lugares do mundo para se viver, teve uma enchente gigantesca que nunca teve. Alemanha, né? Exatamente. A Ásia, depois calor no Canadá, né, de 50 graus, né, temperaturas extremas. Então, assim, eu acho que a gente também precisa, Everton, desmistificar essa história que fala mudanças climáticas, acho que fica muito longe do dia a dia das pessoas. O que as pessoas precisam entender é que a mudança climática ela está aí, né? Não é que ela vai acontecer. As coisas podem só piorar se a gente não conseguir, como os cientistas estão prevendo, manter o aquecimento médio, né, global, né, até 1,5 grau. A gente já está com 1,1 grau, né, 1,1. Para chegar a 1,5 está perto, né? E se chegar, assim, manter esse limite é o mais complicado, porque esse aumento global de temperatura ele traz justamente a mudança no clima, no regime de chuvas, né? Então, você vai ter períodos mais escassos e regiões com menos chuva, e quando outras regiões vão ter problema com enchentes. Dos dois lados, as consequências são trágicas, porque vamos pegar a seca aqui na região sudeste esse ano, né? Então, a mudança climática trouxe essa alteração no regime de chuvas. Seca. O nosso sistema elétrico brasileiro é baseado, né, 70% na região sudeste é a produção da energia hidrelétrica do Brasil.
Exatamente, E exatamente. aí você não tem energia, aí você tem que acionar as térmicas, aí a energia, o preço da energia sobe e as emissões aumentam. Aumentam, exato, exato. Então, assim, é uma equação super complexa. Então, tem tudo a ver com água e segurança hídrica é segurança energética, é segurança alimentar, que daí você tem quebra de safra de grãos, né? A produção de alimentos fica comprometida, a questão do abastecimento fica comprometido, então o próprio setor de saneamento é afetado, o setor elétrico é afetado, e aí, se você tem problemas que nós estamos sofrendo aí com a inflação, aumento do preço de combustível, aumento do preço da energia, aumento do preço de alimentos, aumento de inflação, segurança social. Então, eu reputo que a segurança hídrica, e é esse o grande problema, digamos assim, das mudanças climáticas, é a segurança hídrica. De um lado, com a escassez, você vai gerar insegurança social, porque tudo vai subir de preço, e, por outro lado, se você tiver as enchentes, é um problema social, porque é vetores, as pessoas perdem tudo, né? Fábricas muitas vezes perdem tudo, todos os seus equipamentos, enfim. Então, além, pelo amor de Deus, das vidas humanas que são perdidas. Então, a COP, na verdade, as pessoas às vezes não entendem justamente todo o trabalho de base que está sendo feito com todos os países do mundo, porque a COP, da mesma forma dos nossos fóruns, não é por votação, é por consenso. Então, você imagina, né, mais de quase 200 países tendo que chegar em consenso sobre um determinado tema. Foi a questão do metano, que o Brasil, nem todos os países foram signatários, mas o Brasil foi signatário, que é outro gás de efeito estufa, da mesma forma que o dióxido de carbono, o metano, NH4, ele é um gás importante, porque ele tem um poder calorífero maior até do que o CO2. Então, são aspectos importantes. E a questão dos resíduos, como você minimiza, né, a questão dos resíduos, o lançamento de resíduos, o lançamento de efluentes, tudo isso, né, a questão da pecuária também, cada setor tem o seu grau e a sua parcela de contribuição que precisa ser considerado. Então, todas essas frentes, então você veja, quando você falou para mim, bom, você começou com água, hoje é meio ambiente, porque no fundo, a gente tem que cuidar de tudo. A COP de biodiversidade, sem água você não vai ter biodiversidade. O Brasil é mega, né? Tem a biodiversidade Tem talvez água, não tem bio, quanto mais diversidade, né? justamente. Então, no fundo, você acaba se envolvendo com todas essas agendas, porque elas são e têm impactos e reflexos significativos na água, e aí afeta a vida das pessoas, da fauna, da Deixa eu flora. falar um negócio. A gente publicou, eu tenho trabalhado numa causa aí que eu tenho certeza que vai ser uma causa dominante, as pessoas ainda não estão enxergando, que é o nosso uso de água está sendo um uso, as pessoas não estão enxergando, mas ele está sendo um uso irracional. No caso do Brasil, o Brasil tem que pegar essa oportunidade, porque nós somos um país que tem 12% da água doce do planeta, né? Então nós temos que usar isso como um benefício que vai ser importante economicamente. Mas nós estamos lançando água, nós tiramos água do subsolo, lançamos na superfície e termina no mar, né? Então, 20% da elevação dos oceanos não é degelo, não é aquecimento global, é nós que estamos mandando Água água dos subterrânea. continentes para o mar. No Brasil é grande, mas os países, a Índia, por exemplo, a Índia bombeia um terço da água que o mundo inteiro bombeia de poços. É um absurdo. Então, ou nós vamos fazer um jeito de colocar a água de volta, porque se não tiver água em aquífero, os rios morrem, porque são os fluxos de base. Você já estudou isso, você fez hidrologia, né? Sim. Não vai ter água, não vai ter água. Então, nós temos que fazer sei lá, começar, quem tem grande área, né, que é o pessoal do agro, vai ter que fazer mais infiltração. Todo mundo vai ter que começar a pensar como fazer mais infiltração. E a água não infiltra tão facilmente quanto você tira ela. Você sabe que é muito mais difícil pôr de volta do que tirar, Com né? certeza. Porque ela não vai. O poço colmata, ele entope, a água não entra facilmente. Mas vai ter que entrar na economia. Ou a gente armazena água, ou nós vamos ter água. E armazenar água para um continente não é em caixa d'água, Não. tem que colocar de volta no aquífero, que é de onde ela veio, né?
Então, a gente não vai escapar disso. Então, vai ter que ter uma economia, na minha visão, nós vamos ter que ter uma economia de captura, como a gente faz captura de carbono e retirada, vamos fazer a mesma coisa com água. A gente vai ter que tratar e armazenar. Isso vai ter que entrar no valor dos produtos, no dia a dia, na conscientização, né? E a gente tem uma dificuldade para isso. A Fiesp, eu acho, né, começar a se conscientizar em relação a isso, porque nós vamos ter uma vantagem comercial imensa, imensa. Várias empresas que dependem de água vão vir para cá. Não tem muita mágica, já estão vindo, né? Elas estão saindo dos lugares. Você pega lá, você falou, teve 50 graus no Canadá, mas a previsão é fazer 50 graus no sul da Itália. A previsão é que no sul da Itália vai ficar inabitável. Um monte de culturas vão mudar, né? Vão mudar. Para onde? Para onde vai ter água e onde vai ter um clima razoável. A gente tem uma grande chance aí na frente, né? Temos que aproveitar. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. A gente, para a gente tentar finalizar aqui, que tá uma conversa muito boa, vai longe, né? Bom, a Fiesp, né, e a Ciesp, com a ajuda, claro, sua e do San Martín, vocês apoiaram o lançamento da tradução do livro Groundwater, do John Cherry, que ganhou o Stockholm Water Prize. E a gente fez o evento na Fiesp. Com esse impulso aí, a gente criou, ele veio para cá, a gente criou o Instituto, não só o Instituto Água Sustentável, a gente criou uma ONG lá no Canadá, o Groundwater Project, que está andando muito bem, né? A gente está distribuindo livros no mundo inteiro, fazendo tradução. A pergunta é, tem como a gente otimizar a nossa colaboração para ficar melhor ainda, já que vocês tiveram uma participação importante no início disso tudo? Com certeza, Everton. Aproveito para te dar os parabéns, né, pela toda a sua luta, por todo esse trabalho importante que você faz. Te admiro muito e a Fiesp está sempre de portas abertas. A gente busca realmente, não só, né, isso é uma orientação do presidente Paulo Scaff, a gente busca aquilo que for melhor para o Brasil, né, o que é bom para a indústria é bom para a sociedade, o que é bom para a sociedade é bom para a indústria. Então, tudo aquilo que traz benefício para a sociedade, nós vamos estar sempre receptivos, sempre colaborativos. Nós, aqui, a nossa agenda da área ambiental, né, no comando do Conselho Superior de Meio Ambiente do Eduardo San Martín, no comando hoje do departamento, Nelson Reis, enfim, a gente trabalha de forma muito integrada e a gente trabalha com os ODS, sem dúvida nenhuma, é o nosso guia, né? E o ODS 17, que em 2015 surgiu aí, como eu reputo, talvez todos eles são importantes, nenhum deles, cada um, né, na sua área de especificidade, mas o ODS 17 é que eu acho que a agenda é tão ampla, é tão complexa, é tão abrangente que ninguém consegue fazer sozinho, né? E se não são as parcerias, sociedade civil, junto com o poder público, junto com, né, o setor produtivo, nós temos que irmos juntos nessa jornada, cada um com seu conhecimento, com a sua área de atuação, de formação. Nós precisamos disso, né? Então, eu acho que esse é um pouco também do nosso papel. A Fiesp está sempre de portas abertas à inovação, às melhores práticas, às parcerias. Acabamos de fazer agora uma parceria sobre ESG, porque ainda é um tema que está meio novo, as pessoas acham que é mais do mesmo, não é, não é. Enfim, o que é, né? Como impacta, o que influencia no dia a dia, não só do setor produtivo, mas da sociedade como um todo. Então, todas essas são trabalhos que a gente abraça, né? E justamente nessa promoção de eventos, de capacitação, de parceria mesmo, muitas vezes de desenvolvimento de estudos. Então, certamente estaremos sempre abertos, vai ser sempre muito bem-vindo aqui. E um tema, né, tão importante como a água está em casa, tranquilamente, que a gente vai ter um prazer de estreitar essas relações novamente. A pandemia afastou um pouquinho, a gente teve que ficar isolado, né, naturalmente, mas agora com essa ferramenta das videoconferências, a gente já estava na nossa programação
uma série de webinars. Claro que muito webinar também as pessoas não aguentam, precisa ser um tempo razoável, mas estaremos sempre abertos e sempre receptivos. Serão muito bem-vindos. Estamos aqui te esperando. Ótimo. É sempre um prazer bater papo com vocês aí e fazer as coisas andarem. Eu gosto bastante da nossa relação e de como as coisas funcionam com a Fiesp. É uma grande entidade, tem uma certa burocracia, mas as coisas andam. É bem legal de trabalhar. Bom, lamentavelmente, você viu, eu tinha uma lista enorme de perguntas, mas o nosso tempo está já terminando. Eu te agradeço, eu peço você fazer suas considerações finais, por favor, Anícia. Everton, professor Água, é sempre um prazer estar contigo, aprendo sempre, né? Eu acho que a gente não pode nunca parar de aprender, ninguém detém todo o conhecimento, então acho que a gente, por mais especialistas que a gente seja, por mais oportunidades que a gente teve na vida, eu acho que é importante a gente ter a humildade de reconhecer que não somos detentores da verdade, né? E a outra coisa super importante que eu te parabenizo é esse canal de você disseminar a informação e o conhecimento. Eu acho que já pessoas como nós somos agraciados, somos uma parcela muitas vezes pequena da população que teve acesso ao conhecimento, à formação, capacitação. Muita gente não tem esse acesso, essa oportunidade. E acho que é uma missão nossa mesmo, levar o conhecimento adiante, né, de uma forma gostosa, de uma forma simples, sem grandes tecnicismos, né? Não vamos falar aqui, né, em termos técnicos, mas eu acho que é importante a gente fazer esse bate-papo e eu agradeço muito por essa oportunidade. Fiquem todos muito bem e quando quiserem, estaremos aqui à disposição. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. Você, por favor, assistam o nosso canal, distribuam para os seus amigos. É um trabalho muito legal. Deem uma olhada no trabalho da Fiesp, a página da Fiesp tem coisa muito interessante, tem muito material gratuito para você se informar, para você aprender. Muito legal esses trabalhos que a Anícia mencionou. Nós vamos deixar o link da página para vocês clicarem aqui embaixo. E vocês podem tentar pegar o material que é muito legal, altamente educativo, né? E de acesso amplo e fácil de aprender. Se eu aprendi, vocês aprendem, eu garanto. Tá bom? Obrigado a todos, um abraço.